Bom, a dica de hoje, até devido ao Dia das Bruxas, né, é sobre o Halloween. Originalmente a nossa ideia era falar sobre criaturas do Halloween, né, mas como nós já falamos de fantasmas, bruxas, vampiros, lobisomens, assim como goblins e kobolds, que são as criaturas basicamente do Halloween, nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa data, né, suas origens e de repente como você pode usar no seu mundo. Né. O Halloween ele surgiu do All Hallows Eve, né, do Dia de Todos os Santos, na verdade da noite anterior ao Dia de Todos os Santos, que foi um feriado criado pela igreja, né, porque antigamente os celtas faziam o Samhain, né, então isso tudo aconteceu no dia 31 de outubro, né, então o Samhain virou o feriado do All Hallows Eve, o Halloween terminou virando o Dia das Bruxas, né, o Halloween. E um ponto muito interessante, na verdade eu vou falar um pouco sobre todos os feriados, né, dos celtas, porque eles são, se for para considerar, eles são um povo pagão, né, um povo que viveu na antiguidade. Então quando a gente pensa em fantasia, a gente pensa num povo lá que está na Idade Média, né, que está na antiguidade, que segue mais os ritmos naturais que nós, então de repente é interessante você saber isso, né? E por que, na verdade, essa eu vou explicar agora, porque nós temos essa tendência, de repente, no dia 31 de outubro, né, no dia 24 de dezembro, a gente fazer a celebração na véspera, né, na véspera de Natal, né, o 31 de outubro, que é a véspera do 1º de novembro, que é a data. E isso acontecia porque os celtas, na verdade, o dia deles começava no poente, né, e não à meia-noite. Por quê? Porque a meia-noite não era uma... Assim, você podia saber quando era meia-noite? Sim, tinha como você saber alguns dias quando era meia-noite, mas não todos os dias. Então, eles tinham como conceito, né, assim que o sol se punha, já era um dia novo. Então, o dia começava no poente. Desse conceito veio, né, o festejar na véspera de Natal, né? Inclusive véspera de Natal, se a gente for considerar, é uma data de celebração menor, né? Ligada ao solstício. Nós colocamos o nascimento de Jesus, mas muitos outros deuses mais antigos também tiveram seu nascimento, né, no dia 24 de dezembro, até que ali no dia 21 às vezes um pouco mais, um pouco menos, né? Até porque eles faziam a celebração por, às vezes, 1, 2, 3 dias. Você tem a volta, né, do sol, você tem os dias começando a crescer, né, começando a ficar maiores, né? Então, assim funcionava, né, esse conceito, né, dos dias. Se eu for considerar, como eu falei, dos celtas, né, os celtas eles tinham primeiro uma ideia interessante, porque eles dividiam o ano em dois, que era a metade clara e a metade escura, né? E isso se dava até porque no hemisfério norte, se for considerar, né, é muito diferente do que nós temos aqui, especialmente ali no norte da Europa, né? Os dias, então você põe assim, por exemplo, na primavera e no outono, anoitece como pra gente, umas 17 horas, né? Só que, então, se for para pensar na primavera está começando a fazer mais calor, no outono começando a fazer mais frio, mas tem lá o pôr do sol às 17 horas. Só que no verão, né, anoitece às 22, anoitece às 10 da noite, você tem sol. Eu mesmo já tenho fotos de eu andando na Europa 10 da noite e tá sol, tá ali. Parece 6 da tarde pra gente, parece 7 da noite, depende da época, né? E no inverno é exatamente o inverso. Às 4 da tarde já está anoitecendo, né? Então você vê que existe realmente, né, um dia muito mais comprido, né, e um dia muito mais curto
efetivamente no verão e no inverno. Então, os celtas eles tinham basicamente 4 celebrações grandes e 4 pequenas. As pequenas eram os solstícios e os equinócios, as grandes eram o Samhain, né, 31 de outubro, o Imbolc, o Immelc, que era 1º de fevereiro, o Beltane, que era 1º de maio, e o Lughnasadh, que era 1º de agosto. Né? E do Samhain, né, até o Beltane era metade escura, do Beltane até o Samhain, né, era a metade clara do ano. Então vamos imaginar assim, você está lá no Samhain, dia 31, né, então, começa mais escuro e tal. Aí vem o Imbolc. O Imbolc, 1º de fevereiro, era quando as vacas começavam a dar mais leite, né? Então, tanto que você tem o mais ligado ao nome, né? O Immelc, ligado a mel, que é milk, que é leite. Né? Você tem, que era um dia da deusa Brigid, celta, que depois virou uma santa, Santa Brígida. Tem a data dela é dia 1º de fevereiro, né? E você tem o Beltane, no 1º de maio, né? Onde você tinha as fogueiras pro deus Belenos, né? Então você estava ali, né? Celebrando o começo da metade clara do ano. Você tem o Lughnasadh, 1º de agosto, né? Que era festas de colheita. Então você vê, as grandes colheitas estavam acontecendo ali, né? É uma festa pro deus Lugh. Né? E aí você tem o Samhain, né? O Samhain, ele virou essa brincadeira do Halloween. Por quê? Porque para os celtas o Samhain era um dia em que a barreira entre o mundo físico e espiritual diminuía muito. Então você podia ter a volta de espíritos, a volta de fantasmas, né? Eles até, esse conceito da abóbora, né, de você fazer o desenhozinho lá, fazer a cara na abóbora, nasceu de fazer a cara no nabo. Eles não tinham abóbora é uma coisa americana, né, e colocar alguma coisa queimando ali, né, para espantar esses espíritos. Né, os celtas tinham esse conceito e era um dia para a deusa Morrigan, né, para a deusa Morrigan, que como a deusa Brigid também tem 3 Brigids, a deusa Morrigan é uma deusa tríplice, né, a deusa Morrigan, que é uma deusa da guerra e da morte, Barp e Maha, né. Lembrando que para os celtas não existe esse conceito de bem e mal. Então não é uma deusa da guerra e da morte, é uma deusa má, não. E a data era uma data que era a morte, ressurreição, né? Então era parte do ciclo, né? Vida, morte e ressurreição. Eles tinham esse conceito, então não era uma data considerada má. Né? E as celebrações menores, evidentes, solstícios e equinócios, né? Nós já falamos do Natal, mas você tem também a Páscoa. Se a gente for pensar a Páscoa, e é uma data, apesar de ser outra data que foi adaptada pelo catolicismo, é uma data muito pagã, porque ela é na primeira lua cheia após o equinócio de primavera, lá no norte, evidentemente. Aqui no sul é equinócio de outono. Né? Então, tanto que você pode ter o primeiro domingo de lua cheia, no caso da Páscoa atual. Né? E era o dia da deusa Eostre, né, uma deusa germânica, não uma deusa celta, ou Easter, da onde vem exatamente o nome de Páscoa, né? Aparece até no Deuses Americanos, inclusive, se você assistir a série vai aparecer. E lembrando que para os celtas, os solstícios e equinócios eram o meio das estações, né? O começo das estações eram exatamente essas grandes datas, né? O Imbolc, o Beltane, o Lughnasadh e o Samhain. Né? E de novo, na verdade nós já falamos isso em outro vídeo, né? Tanto isso é verdade que o livro de Shakespeare, Sonho numa Noite de Verão, né, baseada em mitos celtas anteriores, em inglês é
e que acontece, né, no solstício de verão, é Midsummer's Night Dream, ou seja, sonho de uma noite de meio de verão, não só de verão, né, mostrando essa questão. Né. E agora, por que a gente está falando isso? Exatamente porque seria interessante você criar, né, no seu mundo esse conceito de ligação com das datas, né, ligadas a celebrações voltadas à Terra. Né, então, de repente, você criou lá uma série de deuses, esses deuses vão equivaler aos deuses dessas festividades, né? Então, de repente, você tem lá um deus da colheita, você tem um deus antigo, né? Daqueles deuses foram os primeiros, né? Grandes deuses, ou você tem uma deusa né, das vacas, ligada lá à agricultura, e aí você vai pegar essa deusa ligar ao Imbol, você vai pegar esse deus antigo, ligar ao Beltane, você vai pegar de repente esse deus da colheita e ligar ele ao que seria equivalente no seu mundo ao Lur. Você vai pegar uma deusa da guerra, uma deusa da morte, de repente fazer essa ligação, né, com Morrigan, ou Bap, ou Marra, e fazer isso acontecendo de repente, né, numa cidade grande medieval, nas igrejas, né, nos templos que vão ter nas cidades menorzinhas, nas praças da cidade, que tem esse conceito, né, da religiosidade do povo, né? Então, para fazer uma criação mais efetiva, né? E nós resolvemos trazer isso exatamente porque Halloween é uma data que até atualmente bem controversa, né? O pessoal fica reclamando que não é nacional, que é ligado ao diabo. Não tem nada a ver com ligação com o diabo, não tem nada a ver. E é interessante, de repente, para você conhecer não só o próprio Samhain, né, ligado ao Halloween, como as demais, né, e colocar no seu mundo, não vou dizer igual, né, ou 4, você pode criar 8, você decide, sua criação de mundo, né, para criar uma coisa única, grande e coesa, né, para basear a sua história. Creio que é isso, né? Espero que você tenha gostado desse nosso pequeno explicação a respeito do Halloween, né, e das suas ligações, né, de todo o restante das celebrações antigas. Né? Se você gostou, deixa seu like, ajuda a gente muito. Né? Comenta se você já conhecia, se você não conhecia, se você já pensou nisso para o seu mundo ou não. Né? Repassa para um amigo que de repente está escrevendo fantasia e não tem tanto essa noção. Né? Segue a gente no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Nós estamos sempre postando material novo para te ajudar, para exercício, dica do mercado, feiras que acontecem, né? Sempre para ajudar você a ler e escrever mais e melhor. E até a próxima.